e que a glória do Espírito Santo esteja iluminando o seu interior. Abra sua Bíblia no livro que nós estamos lendo nesse mês, o livro do profeta Oséias. Aleluia! No capítulo 2. Pedir a irmã Mari daqui a pouco para voltar, para me dar uma palhinha, por favor. Quem achou o livro de Oséias, diga amém. Amém. Opa! Aguardar você encontrar o livro de Oséias, que é vizinho de Daniel. Bendito seja o Senhor. Tivemos hoje pela manhã uma reunião com os líderes de setores aqui da sede. Pudemos ter um momento para nós, para a nossa vida de oração, de contrição, de quebrantamento e de clamor e de invocação do nome do Senhor, e também poder declarar o poder dele sobre a vida da igreja. Embora você não estava aqui, embora você não estivesse aqui, a gente estava orando por você, por sua vida, clamando por sua vida espiritual. Oséias capítulo de número 2, quem achou? Amém. Eu quero celebrar a leitura com você a partir do versículo 14. Capítulo 2 de Oséias, versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás de meu marido, e não me chamarás de meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jizreel, e semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-ruama, e a Lo-ami direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Então o Senhor dirá a Lo-ami, o não meu povo, dirá, tu és o meu povo, e o povo dirá, tu és o meu Deus. Então Deus diz para mim, tu és o meu povo, e eu digo para ele, tu és o meu Deus. Quem aprendeu? Deus diz, tu és o meu povo, e a gente diz o quê? Deus diz, tu és o meu povo, e a gente diz para ele, tu és o quê? Meu Deus. Meu fala de algo muito particularizado, muito pessoal, e eu quero então celebrar com você hoje, estimular você a fazer o estudo, a leitura, o devocional, nesse mês de março do livro de Oséias. Eu estou assim meio que trêmulo diante da expectativa do meu coração dentro desse livro, e das coisas que eu tenho conseguido ver, que eu não tinha visto ainda, porque estava meditando hoje. Talvez eu tenha lido inúmeras vezes, muitas vezes, o livro do profeta Oséias, ou as profecias que Deus liberou através do profeta Oséias. Talvez seja mais melhor, de certo, falar dessa forma. E na verdade, na maioria das vezes que eu li os escritos proféticos de Oséias, eu tenho entendimento que li visando o povo, tentando compreender o relacionamento de Deus com o povo e do povo com Deus, mas na maioria das vezes não tive a preocupação de discernir o que a
parte dessa leitura caberia para mim, que parte dessa verdade serviria para mim, eu mesmo poderia ser despertado, pudesse ser despertado. Claro que não foram todas as vezes, mas desta vez estou, além de conhecendo de novo, de revendo de novo, buscando orar e buscando pedir ao Senhor para me mostrar o que isso interessa a mim particularmente e o que isso interessa à igreja, a nós que estamos aqui nesse templo, como quinta igreja, celebrando ao Senhor. O que isso tem a ver conosco? Eu quero lhe dizer que Deus tem respondido essa minha pergunta. Deus tem respondido e vai responder a sua também, que você fizer a Ele. Nós tivemos uma ministração na semana passada, dentro do livro de Oséias, precisamente, se não me engano, a começar do capítulo 3, e eu quero relembrar algumas coisas que foram ditas aqui semana passada com você, né? Exemplo, o nome Oséias significa Jeová ou Yahvé é salvação, ou o Senhor é o meu Salvador, e essa raiz do nome de Oséias é a mesma de Josué e a do próprio Senhor Jesus, do nome. Eu não sei se você sabe, mas Josué, quando foi chamado por Moisés em Números 13:16, para ser um dos espias da terra junto com Caleb e mais 10, o nome de Josué sempre foi Oséias, mas a Bíblia diz em Números 13:16 que Moisés o chamou de Josué. Quem falou, quem deu o nome dele e transliterou o nome para aquela realidade foi o próprio Moisés ao chamá-lo. E o livro de Oséias, como uma palavra profética de Deus para com o povo, ele traz muitas revelações, mas eu quero passar um dever de casa para você. Por favor, depois eu não vou tomar a lição, fique tranquilo, mas eu gostaria que você anotasse, eu já falei isso aqui muitas vezes, anote na Bíblia, na sua Bíblia, aí para depois você ler em casa, Ezequiel 16. Você não pode passar março sem ler, meditar e reler Ezequiel 16, porque ele traz um retrato de como Deus levantou o seu povo, como que ele começou a andar com o seu povo. Ele retrata em Ezequiel 16 com particularidades, como ele fala aqui em Oséias, de uma maneira muito preciosa. Nós encontramos no Novo Testamento muitas citações do livro de Oséias que estão de conformidade, palavras repetidas pelo próprio Senhor Jesus. Então, essa profecia do profeta Oséias foi uma das últimas tentativas de Deus em levar Israel ao arrependimento e à soltura da idolatria e do paganismo de iniquidade que envolvia não só os líderes, os sacerdotes, mas todo o povo. Nós cantamos aqui, retratando num coro de um cântico, Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E na verdade a Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem, daqueles que são chamados, daqueles que amam a Deus e são chamados com um propósito. Se você ama a Deus, se você corresponde ao amor de Deus, você entende que há um propósito na sua vida, que Deus tem um propósito com você, então todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Só tem uma coisa que não vai cooperar para o seu bem: o pecado, a transgressão, a iniquidade. Pastor, você falou uma coisa, está falando várias. Não, todas são desvios de conduta diante de Deus. O pecado nunca vai cooperar para o bem de nenhuma pessoa. Você pode olhar uma pessoa que transgrediu, em algum momento consertou a sua vida diante de Deus, e por misericórdia Deus alinhou sua vida familiar e algumas coisas na sua própria vida, em qualquer aspecto que você analisar, e você pode pensar assim: poxa vida, apesar daquele pecado todo, essa pessoa está sendo abençoada muitíssima por Deus. E eu quero lhes dizer que se não houvesse cometido o pecado, que foi arrependido e perdoado e Deus abençoou, a pessoa seria muito mais abençoada, porque servir ao Senhor de todo o nosso coração e evitar contrariar-nos dentro do ensinamento do Senhor, nos livra e nos poupa de dores.
pais que criam filhos na igreja, temendo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, com certeza a bondade de Deus vai poupá-los de dor. E se você está aqui, você percebe que mesmo com o seu esforço, com o seu empenho, você criou, mas você percebe alguns desvios de condutas em relação a Deus. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da palavra que vou compartilhar, trazer esperança ao seu coração. Se você plantou a boa semente, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai dar fruto. Não desanime, não se perturbe, porque o Senhor irá corrigir os rumos da vida da sua filha, do seu filho, e vai sempre colocar diante dele e dela a probabilidade de igualmente servir ao Senhor como você procura servir. O problema todo que muitos de nós trazemos conosco, ou alguns de nós trazem ou traz consigo, aquele entendimento, aquele pensamento: se eu fiz isso, se eu ensinei isso dessa maneira, por que está acontecendo dessa maneira? Você não pode esquecer, você tem que se lembrar sempre que a decisão é pessoal. Civicamente falando, brasileiradamente falando, é depois dos 18 anos, só que espiritualmente falando não. O que eu estou dizendo não é para aliviar seu compromisso, não é para você achar que você então não tem mais responsabilidade, porque um pai e uma mãe que gera um filho vai ter responsabilidade com ele até o último respiro nesta terra. Duvido, e eu tomo como exemplo Mamarildo e Molaci, duvido que vocês não oram pelo filho, pela família, pela filha. Duvido, ora sempre. Embora a responsabilidade de estar em Deus é só dele. Mas vocês oram, vocês se preocupam, vocês se interessam. Por quê? Porque é filho, porque vocês querem bem. Agora imagine minha irmã Marildo e Molaci, que eu tomo vocês como exemplo hoje. Se vocês, na sua naturalidade, no seu amor natural de pai e de mãe, se interessam dessa forma, imagine Deus. Imagine o Senhor. E quando há correção, quando há justiça divina ou juízo divino, a gente fica misturando, deturpando o amor de Deus, quando Ele aplica o juízo dele como se Ele não tivesse direito de o fazer. E na verdade não existe um juízo mais drástico de Deus do que tirar a mão de cima de nós, ou nós sairmos debaixo da mão dele. Porque se a mão de Deus não está sobre a minha vida, não há um juízo mais drástico sobre mim do que isso. Quando a mão de Deus não está sobre a minha vida, isso é terrível demais. Terrível. Mas quando eu sinto a mão dele, eu posso atravessar momentos difíceis, eu posso atravessar o vale de Acor, eu vou vencer dando glória ao nome do Senhor. Enquanto cantávamos, eu via pessoas celebrando, e eu não vou apontar o nome, mas tem gente aqui que estava celebrando, que humanamente falando, essa pessoa tinha toda a razão para enfiar a cabeça debaixo da cadeira e ficar chorando o culto todo, mas escolheu celebrar, escolheu dar glória ao Senhor, porque existe esperança no seu coração, porque está conhecendo e quer continuar conhecendo ao Senhor. Você está aí, você pode dizer amém, você pode dar glória ao nome do Senhor. Então a história retratada no livro do profeta Oséias, que é uma fala de Deus, uma história de Deus em relação ao povo, é uma tentativa de Deus, porque quando eu entrei com o carro ali pela portaria, pela guarita, eu estava vindo isso à mente de novo. Em todo momento de transgressão, ou de culpa, ou de pecado, sempre quem buscou para conciliação ou reconciliação, sempre foi Deus. Nunca foi o homem, nunca foi, sempre foi Deus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E de novo, por esta palavra que compartilho, aqui está Deus, procurando o meu coração e o seu mais uma vez, e o coração da igreja, para reconciliação com Ele. Por quê? Porque não há prazer em Deus, em fazer cessar o ciclo da bênção. Não há prazer em Deus em fechar o manancial de bênção sobre a vida do seu povo. O que dá prazer ao coração de Deus, meu irmão Juninho, é quando alguém no meio do seu povo recebe a sua bênção e se regozija por isso e tributa a Ele louvor e dá a Ele glória e celebra o nome dEle por aquilo que está recebendo. Então Deus tem prazer em ver você feliz. Deus não tem prazer em ver você derrotado, se sentindo derrotado, escabrunhado, desistindo de nada. Deus tem prazer em enxertar no seu povo ânimo, poder, autoridade, robustez espiritual, para que a gente, para aquele que está caído se levante, para que aquele que já está de pé salte de louvor e de glorificação o nome dEle. Então, em nome do Senhor Jesus, eu espero que eu e você, nesse mês de celebração da leitura do livro ou da palavra de Deus através de Oséias, cuidemos em encontrar aquilo que Deus nos quer revelar para a nossa vida individual, mas também para a nossa vida como igreja. E o que está retratado no livro de Oséias, já desde o início, é um povo que foi alvo da bênção de Deus, e sendo alvo da bênção de Deus, ele deixou de atribuir a Deus a glória pelo êxito, e começou a fazer imagens de fundição, e dar nomes a eles, como Baal em toda a história, acentuadamente em todos os povos pagãos, era uma das deidades principais e tinha várias outras. E ele sempre foi reconhecido como o Deus da prosperidade, o Deus da agricultura, o Deus da graça, da bênção, o Deus da chuva. Quando só estou relembrando você, quando Deus tira o povo do Egito, Ele podia tão somente tirar, presbítero Redinã, Ele podia totalmente só tirar, mas em cada praga que Deus liberava sobre o povo do Egito, Deus estava dizendo: não é assim no que vocês creem aí, eu sou o Deus que controlo isso, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu tenho poder sobre tudo isso. Deus estava pondo debaixo da visão de Faraó que a sua maneira de crer não era verdade. E uma coisa, como Deus estava tirando o seu povo dali, e a maioria daquele povo estava com o coração envolvido com muitas daquelas coisas, ele estava mostrando para o seu povo quem ele era, que na verdade quem era o Deus da bênção sempre foi ele, sempre foi ele. E esse povo, esse momento, o povo de Israel estava atribuindo a uma imagem, a Baal, todo o seu êxito. Então, eu e você já sabemos, eu disse que estava retratando um pouco o que ouvimos semana passada, até porque está escrito, que o adultério de Gomer, ou Gomer, como você quiser, não estou nem aí, fique à vontade. O adultério de Gomer em relação ao profeta Oséias, é uma retratação visível, é um adultério físico que retrata o adultério espiritual que o povo estava vivendo. E nós ouvimos durante a conferência, e nós ouvimos também na palavra de semana passada, se não me engano, que o problema do adultério espiritual, que é a idolatria, que é se prostrar diante de ídolos, para a igreja basicamente não são as imagens, é a idolatria do eu, a idolatria do ego, a idolatria que está contagiando a igreja desse tempo. Eu posso, eu tenho, é o meu ministério, eu sei fazer, eu vou conseguir. É o mesmo princípio de Lúcifer. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. É o mesmo princípio de Lúcifer. Ele arrumou um jeito de entrar na igreja e fazer com que alguns acreditassem que pela sua persuasão, pelo seu grau de instrução, pela sua eloquência, pelo seu poder de presença, conseguiria fazer e está assim ocupando um lugar que só pertence ao Senhor. Eu quero lembrar esta igreja que um dos princípios bíblicos divinos liberado pela boca de Deus é: não darei a minha glória a ninguém,
Deus não dá o seu louvor à imagem de escultura, nem a homem, nem a mulher alguma. Se existe prodígio na sua vida, não veio do seu nascedouro, não veio do seu pai humano, não veio do seu tronco familiar, não veio de você, você não aprendeu na faculdade, vem do trono de Deus, vem da glória do Senhor, vem dele, é dele que é liberado toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Se ele diz todo dom perfeito, todo, quando diz todo, está dizendo não há nenhum que escape. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo. Eu gosto dessa expressão, vem descendo, vem descendo. Interessante que ela sempre, essa boa dádiva, esse dom perfeito, sempre encontra um receptáculo, um depositório, que são vidas que estão diante do altar de Deus o servindo. Ele encontra essas pessoas aptas, pelo poder do próprio Espírito da vida dessas pessoas que os tornaram aptas a receber essa boa dádiva, esse dom perfeito. Não há uma boa dádiva, um dom perfeito divinos que não encontram um receptáculo, um depositório, um vaso na terra para encher. E eu quero dizer, se a Bíblia diz que vem descendo, está descendo hoje, está descendo, vai descer amanhã, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no próximo domingo. E se for feriado, desce, não importa o dia, continua descendo, porque é um fluxo intenso, ininterrupto. Por quê? Porque sempre vai haver na terra alguém interessado em viver a comunhão, o relacionamento com o Senhor, sempre, sempre, sempre. Por isso que o livro de Levítico diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, porque sempre vai haver na terra gente colocando diante do Senhor a sua vida, a sua oferta, para ser recebida no altar do Senhor. Esse fogo divino está aqui, está queimando aqui, está recebendo a sua dedicação, Deus está recebendo e vai te responder nesses dias com uma grande vitória. Eu repito, Deus vai te responder nesses dias com uma grande vitória. Deus não queria que o seu povo louvasse por conta das bênçãos materiais. Aprenderam isso com Abraão. Sai da tua terra, no meio da tua parentela, uma terra que eu vou te mostrar. Tu serás uma bênção, engrandecerei o seu nome. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão passou isso para sua descendência. E eles então estabeleceram aqui: tem bênção, tem a mão de Deus. Não tem bênção, não tem a mão de Deus. Se há bênção, nós louvamos. Se não há bênção, nós murmuramos e reclamamos. Para a igreja, se há bênção, nós adoramos. Se não há bênção, nós celebramos. Se não há bênção, nós glorificamos. Porque a nossa maneira de ver a bênção é diferente na maioria das vezes em relação ao olhar de Deus. Deus pode ver bênção numa correção. Hebreus retrata isso, que não há prazer visível numa correção, mas depois nos frutos pacíficos que vêm pós-correção, nós vemos o efeito da manifestação da correção. E o livro de Oséias é correção pura. E quando Deus está mantendo o seu povo num nível que eles gostam de estar, eles não se dobram ao Senhor. É retratação do reino do norte, do reino de Israel, das 12 tribos do norte. Eles não se dobram. Então vem a palavra de que haveria cativeiro, que a Síria invadiria, que levaria cativo. E a história retrata que o cativeiro assírio não consertou o povo. Eles não voltaram a repovoar a terra de onde eles foram tirados. Eles ficaram perdidos entre as nações porque não se dobraram ao Senhor. Mas não obstante ao fato de estarmos aqui hoje e eu não ter a certeza, e for uma evidência constatada,
que a maioria de nós não se dobre ao conserto de Deus. Tal como a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, aonde houver uma pessoa que quer se consertar com o Senhor, ali estará a mensagem de Deus sendo liberada para aquela pessoa. Então eu não sei quantos aqui estão precisando de conserto. Melhorar eu sei, a partir de mim eu sou o primeiro. Mas de conserto evidente em algumas questões da vida eu não sei. Então o que eu estou dizendo para vocês é tão somente uma razão pela qual o Senhor diz aqui no versículo 14: já que é assim, já que vocês atribuem a Baal e as imagens todo o êxito que eu lhes abençoo, já que eu faço com que a terra de vocês produza e vocês colham bons frutos, vocês não atribuem isso a mim, vocês atribuem as imagens de escultura. O Senhor diz: eis que eu a atrairei, se referindo a Israel como nação, na proporção de Gomer, a mulher adúltera de Oséias. Eis que eu a atrairei ao deserto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. O que Deus está dizendo: eu vou tirar o meu povo de cena do adultério espiritual que estão vivendo. Eu vou, já que meu povo considera que a bênção que está na vida deles não vem da minha mão, mas vem de Baal, eu vou atrair o meu povo ao deserto. E deserto aqui, no caso do povo, era literal, era o cativeiro, era a ruína, sair da terra. Mas para a igreja, atrair ao deserto pode ser um período de provação que alguém vive. E eu não estou querendo dizer que se alguém aqui está vivendo um período de provação é porque Deus atraiu para o deserto por causa do seu pecado. Eu não estou dizendo isso. Cada um cuide do seu... Eu falando o que eu penso, cada um cuide do seu próprio umbigo. Então, do seu relacionamento com o Senhor. Mas o que Deus está dizendo é que Ele vai atrair e levar ao deserto. Agora entenda, o caso de Oséias é um caso muito drástico, porque quando o profeta iria profetizar algo muito complicado, a exemplo, Deus pega Ezequiel e leva ele em visão a um vale de ossos secos, Ezequiel 37. E ele quer mostrar para Ezequiel como está o povo para quem ele vai profetizar. Como Ezequiel não sabe fazer a leitura espiritual do povo como está, Deus diz: eu vou te mostrar como o povo está para que você entenda para quem você vai profetizar. E a visão, você sabe, era um vale de ossos sequíssimos, tudo morto, só tinha osso. Deus estava mostrando para Ezequiel que o povo para o qual ele iria falar estava naquela condição espiritual. E Deus disse: pode profetizar. Profetiza não para o povo, profetiza para os ossos, que é resultado da morte espiritual do povo. E diga para os ossos: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus estava dizendo: pode falar, você vai ver coisas terríveis no meio do povo, você já está vendo, mas estou te mostrando algo grave. Não desanime, profetiza, porque a responsabilidade de ter um efeito, a palavra que você vai profetizar, não é sua. A responsabilidade de promover algo no meio do povo é minha, a partir do momento que houver arrependimento e mudança de vida. Deus quis que Jeremias profetizasse ao povo. Ele disse: desce à casa do oleiro, porque lá eu vou te falar umas coisas. Capítulo 18 de Jeremias, ele desce à casa do oleiro, e ele vê que o oleiro estava trabalhando um vaso sobre rodas, com argila, com barro, estava fazendo, e ele viu que quando ele fazia o vaso, se rompeu na sua mão. E ele diz: porventura não poderei eu fazer do meu povo, que escapa da minha mão, que se quebra entre os meus dedos, porventura não posso fazer um outro vaso?
Porventura não posso pegar de novo e juntar um bolo de argila de novo e fazer novamente um outro vaso segundo o meu parecer, segundo o que eu quero fazer? Então Jeremias, quando profetiza ao povo, ele profetiza ao povo, e ele quando fala, ele tem a visão do vaso. Olha, vocês estão sendo quebrados, mas vocês estão na mão do Senhor ainda, então ainda há tempo de mudança, ainda há tempo de alguma coisa ser refeita na vida de vocês. Mas quando ele usa Oséias, eu tenho a impressão que ninguém passou o que Oséias passou. E há alguns que dizem que esses 3 filhos de Oséias, Jisrael, Lo-ruama, Lo-ami, 2 filhos homens e uma menina, não eram filhos dele, porque ele disse para tomar mulher da prostituição e filhos de prostituição. Jisrael, Deus espalha. Lo-ruama, desfavorecida. Lo-ami, não meu povo. Então, em cima desses nomes, que são resultados de relacionamento sexual da Gomer e de prostituição, nascem essas crianças e recebem esse nome. Sabe o que eu estava pensando? A minha característica não é ficar guardando uma coisa para um desfecho e no final todo mundo... Nunca tive essa pretensão. Mas sabe o que eu estava pensando? Para tudo agora, em nome de Jesus, escute o que eu vou lhe dizer. Se Deus usa, quando eu digo estava pensando, eu não li, eu estava pensando, veio à minha mente. Se Deus usa um profeta para falar ao povo, enquanto a irmã Marineva vem para cá na sua plataforma Black, se ele usa o profeta para falar ao povo, e ele diz, casa com uma prostituta, e tenha filhos de prostituição, para que ele sinta o que Deus sente em relação ao povo. Fiquei pensando, se ele usa essa simbologia do casamento real de Oséias com uma prostituta, com filhos de prostituição, para mostrar para ele e para o povo, porque o povo via. Foi dito aqui semana passada, o profeta casou com uma prostituta. Claro que diziam, não nessa nomenclatura de hoje, olha o corno, olha o corno. Mas olha o que é traído, olha o que é traído. E quando alguém ousasse dizer, Gleiser, olha o profeta que é traído, ele diria, de igual forma você está traindo Deus. E ele poderia perguntar o que é pior, ser traído ou trair? O que é pior? Oséias podia dizer para o povo, se eu sou traído, vocês são a semelhança da minha mulher que me trai. Ele poderia dizer, assim diz o Senhor, tal qual o profeta é traído, vocês estão me traindo. E aí eu volto à pergunta, o que é pior, ser traído ou trair? No olhar humano do seu amigo de trabalho que não teme a Deus, na roda de escarnecedor que alguém insiste em assentar, porque eu tenho que lhe dizer isso? Na leitura em que fiz, está dizendo aqui, está dito aqui, da sua boca tirarei os Baalins, e os seus nomes não mais virão em memória. Você ainda vai continuar sentado na roda de escarnecedor, falando o que não deveria falar, conversando assuntos que você não deveria conversar? Eu quero proclamar que a partir de hoje, para quem quiser, vai receber limpeza de mente. Tem gente aqui precisando receber limpeza de mente. E eu fiquei pensando, se Deus usa uma situação terrível dessa para mostrar para o povo obstinado ao pecado, o pecado deles, e usa o casamento de um profeta, um homem de Deus,
com uma prostituta para retratar o relacionamento do povo com ele, o sentimento dele para com o povo e do povo para com ele, eu pergunto a esta igreja: será que hoje Deus também não pode usar qualquer coisa que Ele quiser para retratar para nós o que Ele sente ao nosso respeito? O que você acha? Deus pode usar o que Ele quiser para retratar para essa igreja o que Ele pensa e sente em relação a essa igreja. Meu irmão Léo, Deus pode usar o que Ele quiser, a situação que Ele quiser, para retratar para você o que Ele pensa ao seu respeito, o que Ele vê em você. E posso lhe dizer, Deus usa. Você que não está enxergando, você que não está vendo, mas Deus está usando simbolismos desta vida reais para você compreender. Primeiro, dois extremos. Primeiro, que você não é tão bom como você pensa. E que você também não é ruim, tão ruim como você imagina. Teria, shudenemana, tekesharamantumia. Oh, glória a Deus. Sim, o Espírito de Deus está aqui. Aqui. Tenho sentido minha carne arder lendo Oséias. Já devo ter lido umas 10 ou 15 vezes já no finalzinho de fevereiro até agora, e quero ler muito, 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 muito. Às vezes coloco fone no meu ouvido quando escapa o sono, aqueles aplicativos da leitura bíblica, e fico ouvindo. Nem sempre ouço tudo, porque acordo para ver que estava dormindo. Mas enquanto não dormia, estava ouvindo. Você não é tão bom como você imagina, coloque-se no seu lugar. Mas você não é tão ruim como você pensa. São extremos de desequilíbrio que a gente não pode viver. Bom é Deus. E ainda que alguém não goste que eu vou falar, ruim é o diabo e o mal. Bom é Deus. Ruim é o diabo e o seu mal. Bom é Deus. Ruim é o diabo e a sua obra. Bom é Deus. Bom é Deus. Bom é Deus. E Deus diz: eu vou atrair vocês ao deserto. Por quê? Porque deserto é deserto. No deserto, vocês são suscetíveis às necessidades, vocês são dependentes. No deserto, clamem para o Baal no deserto. É por isso que Elias ficou tão determinado, acho que é a melhor palavra que eu achei. Vamos para o monte. Baal é Deus? É, então vamos lá. Meus irmãos, nem fagulha saiu de Baal. Oh, glória. Mas quando Elias disse: Senhor, mostra para esse povo que Tu és Deus, que Tu és Senhor, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, lambeu tudo, as pedras foram transformadas em cinza, as 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel, a água que estava na valeta foi... E todo o povo disse: só o Senhor é Deus. Quando Ele diz: eu vou atrair ao deserto,
Eu vou atrair e levar para o deserto, e lhe falarei o coração. Deus está dizendo: eu vou levar para um lugar que, se eu não fizer, eles vão ver que ninguém mais pode fazer. Eu vou deixá-los suscetíveis de necessidades, para que eles entendam que tudo vem da minha mão. Depois de muitos anos, o apóstolo Paulo retrata para a igreja: um planta, outro rega, mas grande mesmo é Deus que dá o crescimento. Então, quando Deus diz: eu vou atrair e levar para o deserto, Deus diz: eu vou levar para um lugar que Ele consegue parar para me ouvir, que ela consiga parar para me ouvir, para tirar os olhos dos seus recursos, para tirar os olhos daquilo que eu dei em abundância e diz que não foi eu quem dei ou quem deu. Então eu vou levar para o deserto, porque no deserto, se eu não fizer o milagre, não vai acontecer, vão morrer. E aí ele usa uma analogia, ele relembra ao povo: quando vocês saíram do Egito, o povo tinha em mente, sabia as necessidades que o próprio povo, seus antepassados, passaram. Sabiam que conseguiram escapar porque as águas do Mar Vermelho se abriram pelo poder de Deus. E aí vem alguém e diz, só para relembrar: Cadiquê, aquelas águas não eram tão profundas assim, batia no tornozelo. E o incrível, disse alguém já há muito tempo, é todo o exército de Faraó morrer com água no tornozelo. Se querem diminuir o poder de Deus em abrir o mar para o povo passar, vamos aumentar o poder de Deus então, dizendo que todo o exército bem aparelhado com armas de Faraó sucumbiu com um palmo d'água. Sabe o que isso quer dizer? Eu vou dizer. Vamos supor que essa aqui seja a cabeça do soldado. Está aqui o palmo d'água. Deus pega a cabeça de cada soldado e... Ninguém queira diminuir o poder de Deus, porque Ele atrai e leva para o deserto para mostrar quem é Ele. E Deus diz: eu vou atrair. E é fácil de atrair um povo obstinado. O evangelho desse tempo prova isso. É fácil de atrair gente que se diz crente, que ao invés de os sinais seguirem eles seguem os sinais. E esses sinais seguirão os que crerem, disse Jesus. Mas alguns crentes de hoje seguem os sinais. Presbítero Zé Cláudio, seguem sinais, ao invés dos sinais seguirem eles. Então é fácil levar para atrair para o deserto. Aonde é? Vem cá que eu vou mostrar para vocês como sobrevive com a grandeza de Deus. Leva para o deserto. E no deserto começa a não ter água, mas o Moisés vai e fere a rocha e sai água. No deserto não tem carne, mas Deus manda uma nuvem de codorniz. Você sabe o que é nuvem? Você sabe o que é nuvem? Sim, você mora em Friburgo. Você sabe o que é nuvem? Vai cobrindo tudo. Nuvem de codornizes. Eu não quero pegar. Ela te pegava, ela vinha na tua mão. Nuvem, Deus mandou. Como uma semente avermelhada de coentro cai o maná do céu todo dia. Com exceção do sábado, eles tinham que pegar 2 porções na sexta. Todo dia. E a Bíblia diz que quando entram na terra da promessa e quando colhem os primeiros frutos do plantio daquele primeiro ano, fruto da terra, o maná para. Mas enquanto o povo dependeu, todo dia pela manhã estava lá o maná. Deus fazendo acontecer. Vou levar ao deserto, porque no deserto vão ver que não tem recurso.
no deserto, vão ter que clamar a mim. Aqui tem um monte de gente que já passou por esse deserto. Uns passaram por causa de algo glorioso que Deus queria fazer, outros passaram por causa de pecado, transgressão, de dúvida, e por que não dizer que há alguém passando? Mas eu quero lhe dizer que quando você passar pelas águas, diz Deus, estarei contigo. Quando passar pelos rios, não te submergirão. Quando passar pelo fogo, a chama não arderá em ti. Porque Ele está presente. E Ele diz: vou atrair e levar para o deserto e lhe falarei ao coração. Porque quando a pessoa está vivendo isso, ela quer ouvir Deus. Ela quer ouvir respostas de Deus. Quer ouvir, porque no dia a dia, na correria, nós estamos tão entretidos com aquilo que nós estamos fazendo, e a gente de vez em quando ora: Senhor, fala comigo. E você está na fila de alguma coisa, em qualquer lugar, Deus está falando e usando um simbolismo para você aprender, mas você não presta atenção. Aí Deus fala assim: vou levar para o deserto, porque no deserto não vai ter nada para ver. É areia de manhã, areia de tarde e areia de noite. É céu de manhã, céu de tarde e céu de noite. Você sabe por que Deus mandou? Está vindo na minha mente se eu falar. Você sabe por que Deus mandou Abraão olhar para a areia e para o céu? Porque não tinha outra coisa para ele olhar. Abraão, eu vou te mostrar como é que vai ser a sua descendência. Só tem duas coisas para te mostrar. Olha para o chão, olha para a areia, olha para o céu, para as estrelas. Conta. Só isso que eu tenho para você, meu filho. E ele falou: impossível como contar. Assim será a sua descendência. Deus sempre te responde de alguma maneira. Abra teus olhos espirituais, que você vai perceber a resposta de Deus, vai perceber o amor de Deus, o carinho de Deus por você. E todo o trabalho de Deus não é para te fazer mais feliz nesta terra, mas é para te trazer esperança no coração. Tem aqui no texto que eu li, olha só: lhe darei, o versículo 15, lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. Sabe o que é o vale de Acor na história do povo de Israel? Acor quer dizer tribulação. Vale de Acor, Juízes 7, Josué 7, está lá, o Acã rouba alguma coisa de Jericó, esconde na sua tenda, o povo vai guerrear contra a cidade de Ai, morrem um monte de soldados do povo de Deus, eles fogem envergonhados. Vale de Acor, vale de tribulação. Olha só: lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor ou Acor por porta de esperança. Naquele tempo, na história do seu povo, ouça Israel, foi uma história de derrota por causa do pecado, mas é no vale de tribulação de Acor que eu vou lhe dar esperança no coração. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que enquanto vivemos dias de tribulação nessa terra, o Senhor está gerando esperança no nosso coração. E eu profetizo para você que Deus está gerando agora no seu coração esperança. Esperança, e é nessa confiança em Deus que você não vai falir, que você não vai morrer, que você vai seguir em frente dando glória ao nome do Senhor. Quando eu digo morrer, eu digo morrer na fé. E diz: e ali cantará como nos dias da sua mocidade. Aí eu tenho que lembrar, não no vale de Acor, mas eu tenho que lembrar de Miriam, na passagem do Mar Vermelho, dançando com um tamboril, e as outras mulheres atrás dela respondendo a canção, celebrando ao Senhor. Mas antes, pergunto eu, meu irmão Márcio, quando o mar estava fechado, quando o exército faraó estava vindo, quando era iminente a captura, a recaptura, para levar de novo para o cativeiro egípcio, havia alguém cantando? Não. Havia alguém perguntando: e aí, e agora? E como Moisés não tinha resposta, ele não era tolo, Deus: e agora? Agora tu usa o que está na tua mão. Como, Senhor? Estende a vara. Desculpe, tem até alguns irmãos que dizem que ele tocou na água. Deus falou: estende a vara. Crer que o mar se abre tocando na água é uma coisa, é difícil. Mas crer que o mar se abre estendendo sua vara
é muito mais difícil, por causa do contato físico que não havia. Mas entre a vara e o mar, o poder de Deus em ação. Usa a tua fé, estenda sobre as limitações do seu ser, e a glória de Deus entrará em ação e fará uma grande obra, a começar da sua fé, a começar da sua postura espiritual, e aquilo que você reconhece em você ser esquisitices. Creia, acredite, Deus remove esse espírito. Pastor, tem um espírito me dominando, pastor, tem um espírito me controlando. Eu não quero pensar nisso, eu não quero ficar com a minha mente nisso, mas mal eu estou lidando, vem aquilo, vem aquele ataque, vem aquele pensamento. Tem um irmão aqui, eu acho que ele está aqui hoje, eu não o vi ainda, porque sem óculos eu não diviso facilmente a face objetiva de cada um, mas dá para ver, pensa que eu sou bobo não. Esse irmão me disse, eu não vou dizer o nome dele, mas o que eu vou contar é para a glória de Deus. Ele disse: pastor, a minha vontade é resolver esse assunto. Vem na minha mente, eu me vejo fazendo o que eu tenho que fazer, que eu penso que tenho que fazer. E eu já ouvi ele falar isso muitas vezes, que eu atendo de quando em vez. E a última vez que eu atendi, eu olhei para ele, quando ele falou isso de novo, eu falei: rapaz, que bênção, hein? Ele falou: que bênção, minha vontade é matar. Eu falei: que bênção. Eu já ouvi muita gente que tem vontade de roubar, gente que tem vontade de adulterar, gente que tem vontade de fazer um monte de coisa. Que bênção. Ele ficou olhando para mim. Falei: sabe por quê? Você é um vencedor, porque você está tendo esse tempo todo vontade de fazer isso e não fez. Você é um vencedor. Tem um espírito te incomodando, te importunando, e você está resistindo. Você está resistindo. Eu quero dizer para você que está sendo importunado por um espírito que você sabe que não é de Deus, te trazendo sentimentos que você sabe que não vem do Pai das luzes, que vem do submundo do inferno, mas você está resistindo, você está resistindo. Eu não me dobro a isso, eu sinto a vontade, mas eu não vou fazer, Você é um vencedor. E antes que você me entenda mal, me aguarde um pouco. Eu digo a você que está sendo tentado e não está cedendo à tentação: você é um vencedor. Está lutando. Se não fez, nem vai fazer, porque você tem coisas divinas dentro de você que estão te dando segurança para você não fazer. O ataque do diabo está vindo e você está resistindo. Isso não vem do homem, isso vem de Deus. Espera. Ali cantará nos dias da sua mocidade como um dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido e não me chamarás mais meu Baal. Eu quero saltar isso aqui por causa do tempo. E da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. Você já deve ter ouvido o trocadilho, que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Quem já ouviu esse trocadilho? Vai, levanta a mão quem já ouviu. Você já deve ter ouvido também: fulano saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. Você já deve ter ouvido isso também. Isso é uma análise de pessoas que se assentam à casa de Deus e pressupostamente estão servindo ao Senhor, mas o mundo está nele. Tem gente aqui nessa situação, e eu digo pelo Espírito de Deus e digo na autoridade do nome do Senhor o que pode acontecer hoje. E eu quero lhe contar uma história. O povo sai do cativeiro egípcio, Moisés morre, Josué assume, e eu começo na história do livro de Josué, e o povo
não tinha se circuncidado. Eu estou no capítulo 4 ou 5, se não me engano. Depois você abre em casa e vai ver no livro de Josué. Antes da celebração da Páscoa, eles se circuncidam. Quando eles se circuncisam, o servo de Deus abre a boca e diz: hoje, eu anotei para não esquecer, Josué 5:9: hoje revolvide sobre vós o opróbrio, a vergonha do Egito, a marca do Egito em vocês. Por quê? Porque houve circuncisão e agora vocês vão celebrar a Páscoa, a libertação, que para nós é o batismo e a celebração da ceia. Amém? Amém, igreja de hoje, amém? Hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito. Profetizo com a palavra hoje. Deus revolve de você o opróbrio do mundo, a vergonha do mundo. Hoje Deus limpa a sua mente, hoje Deus limpa a sua alma, hoje Deus ergue o seu espírito, e Deus limpa a sua boca, limpa os seus olhos, limpa os seus ouvidos. Sabe aquele olhar que você não consegue tirar quando está no trânsito ou na rua? Sabe? Aquele olhar de rabo de olho, sabe? Aquela mente cheia do opróbrio do Egito, da vergonha do pecado do mundo, sabe? Você sabe. É com você que Deus está falando. Homem e mulher, você sabe. Se você quiser, hoje Deus revolve, Deus tira o opróbrio do mundo, do pecado, a vergonha do pecado da sua vida, a começar da sua mente. A começar da sua mente, limpando a sua maneira de falar. Eu li uma coisa interessante que eu anotei para não esquecer: o vocábulo de alguém reflete o seu estado mental. Mas eu vou dizer mais profundamente. Agora fale de Ney, não quem escreveu aquilo. O linguajar de uma pessoa retrata o seu estado espiritual. Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Quando ele fala o coração, ele está querendo dizer o ser interior do homem, que é muito mais que é muito mais espírito do que sentimento. Isso que tenta te dominar, encabrestar, pode ser revolvido agora pelo poder de Deus. É uma escolha sua. Enquanto eu lhe falo, você diz com Deus: eu quero isso para a minha vida agora. Enquanto eu digo, você fala com Deus. Você pode estar aqui traumatizado, você pode estar aqui vilipendiado o seu coração, sua fé, sua forma como você lidava com o Senhor, e alguém em algum momento, usado por um espírito que eu não quero nomear, insultou a sua crença, insultou a sua fé, e você disse: não quero mais. Isso é o opróbrio do mundo. Vai ser revolvido do seu coração, vai ser revolvido. Você ama a Deus, você ama a obra de Deus, mas o lixo do inferno soterrou esse amor. Ele sai hoje em nome de Jesus. Se você quiser, diga: Senhor, eu quero que saia. Diga para Deus: eu quero que saia. Você pode falar aí no silêncio ou gritar. Diga: Senhor, eu quero que isso saia. Porque a sua alma geme e seu espírito se contrai dentro de você, querendo essa explosão de libertação, de mudança. E Deus diz: da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e os seus nomes não mais virão em memória. Glazer, não é uma questão deles evitarem falar. Vou falar em figura. Uma coisa que eu recebi da minha mãe boa, dentre tantas, é não falar palavrão. Uma mulher disse uma vez, eu com 2 anos de idade, que eu tinha falado um palavrão. 2 anos de idade. Minha mãe bateu na minha boca, saiu sangue. E essa história ela repetia para mim todo dia, para me lembrar que saiu sangue. Eu não aprendi a falar palavrão, mas vou falar em figura. PQP, você sabe o que é, né? Você fala? Isso é opróbrio do mundo. Você tem que saber hoje
de uma forma contundente e consistente. Quem fala palavrão está trazendo o opróbrio, a vergonha do mundo para o seu ser. Você precisa parar de falar palavrão. Você tem que ser a sua boca limpa. A sua boca não vai se limpar se a memória que está aqui não for limpa, se a fonte não for tratada. O Eliseu, quando estava diante de Jericó, se foi Jericó é outra cidade, falei esses dias, depois li lá em 2 Reis, depois esqueci de novo. Falaram, olha, que a cidade é bonita, mas a água é má, é estéril. Eliseu não levanta a mão na cidade, ó cidade. Não, ele fala, onde é a fonte das águas? Eu quero ir na fonte. O Espírito de Deus quer ir na fonte. Para de paliativo. Para de se comportar como crente. Para de se comportar como filho de Deus. Seja. Pare com esse negócio de Lo-Ami. Não, meu povo. Tire o Lo, que é um prefixo de negação, e fale a mim, filho de Deus, povo de Deus. Pare de fingir. Pare de ver gente que está perto e falei, deixa eu ver, tem alguém, vai ficar ruim. O Espírito Santo trabalha aqui na fonte, na memória. Agora, em nome de Jesus, para qualquer esquisitice sua, o ataque que você está sofrendo, o Espírito vai lá na fonte e faz o que é preciso ser feito, se você quiser. Agora, se você quiser continuar curtindo o opróbrio do mundo, fica aí. Continua vindo à igreja, ao templo, voltando para casa, continua vindo, você vai ser sempre bem-vindo aqui. Aliás, vindo aqui é uma probabilidade, não porque eu estou pregando, os outros muito mais, de você receber a palavra de Deus e provocar uma mudança em você, o poder da palavra. Hoje está provocando mudança em um monte de gente aqui, porque é a palavra. O Senhor quer ir na fonte, mas você pode sair e continuar levando a sua vida da mesma maneira. Mas se você quer evitar que Deus te atraia ao deserto e te leve por uma terra seca, árida, sem probabilidade de êxito algum, diga para Deus agora: trata comigo, tira o opróbrio do mundo de dentro de mim, trabalha na minha memória. Tem gente aqui que precisa que o Espírito seja, aqui e fora daqui, que precisa que o Espírito trabalhe na sua memória. Começa a se animar. É agora que eu vou. Aí vem um maligno na memória. Você lembra que quando você se animou da última vez, o que aconteceu? Opróbrio do mundo, vergonha do mundo, ataque do maligno. Epa, eu me lembro. Vou fazer nada. Quem quiser que faça, em nome de Jesus. A palavra limpa. Cristo disse, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E a gente tem o privilégio de ter o Espírito Santo como tempero na palavra. Hoje o opróbrio do mundo pode ser tirado, não só para aquilo que alguém fala porque pensa, está aqui dentro na memória, alguém que resiste ao Espírito Santo, mas esquisitices em você e no seu corpo, na sua alma. Eu profetizo com essa palavra em nome de Jesus. Seja liberto hoje, diga para Deus, eu quero ser livre disso. Agora, se você não disser, se você preferir ficar sentindo isso, fique então curtindo isso, porque nem Deus vai fazer. Mas todas as vezes que teu pai e tua mãe orar, teu filho orar, tua filha orar, Deus vai bater a porta do teu coração para ver mudança. Mas você quem tem que decidir. Eu, Ednei, decido hoje. Espírito Santo trabalha na minha memória. Eita, limpa tudo aqui. Nós somos marcados com traumas que sucessivamente geram complexos. Um trauma, uma decepção, faz a gente se sentir incomodado com alguma coisa, mas vários traumas, várias decepções foram complexos. Nós assumimos aquela identidade, aquela personalidade, e já somos assim a ponto de todo mundo já dizer, ele é assim. Por quê? Ele está cheio de complexo, está complexado. Hoje, pelo poder da palavra de Deus, o Espírito do Senhor está aí, dizendo, eu limpo isso, eu curo a sua memória,
Eu curo a sua memória, eu curo a sua memória, eu te curo, eu te restauro, eu te reanimo, eu te reavivo, eu te levanto, eu te ergo, eu te consagro, aleluia, eu te abençoo. Se você quiser. A pergunta aqui é: você quer? Fala, Ednei, não deu. Se você pode querer, se você quer, tudo é possível ao que quer. Se você quer, o Deus que faz acontecer está aqui, operando eu, diz o Senhor. Quem impedirá? Se você quer, diz Deus, operando eu, quem impedirá? Se você quer, nada vai impedir. Você pode dizer amém ao Senhor? Não é que o horário é inimigo, eu que sou um cara lento, falo demais. Não virão mais em memória, versículo 18. Naquele dia, farei por eles aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu, pressupõe aves de rapina, e com os répteis da terra, que no hebraico é remes, que quer dizer animais que se movem rapidamente. Depois da sua decisão, da sua aliança com Deus, Deus vai fazer uma reunião. Vem aqui feras que estava devorando ele. Vem aqui aves que estava devorando ele. Vem aqui répteis ligeiros e rápidos que se movem sobre a terra. Vem cá, fiquem todos aqui, que tem uma reunião com vocês. Eu quero fazer uma aliança com vocês. E os animais respondem. Elas estão perguntando para Deus: que aliança? Vocês a partir de hoje não vai tocar mais no meu filho. Mas é uma aliança, sim, eu estou mandando em vocês. Vocês não vão tocar mais nele. Por quê? Elas estão respondendo para Deus do jeito. Porque ele fez uma aliança comigo. E porque ele fez uma aliança comigo, eu digo a vocês: vocês não vão mais feri-lo. Quero lhe lembrar que ele está falando acerca do seu povo, mas eu quero te lembrar que hoje, para cá, devocionalmente, ele está falando ao seu respeito. Você não vai tocar mais nele. Mas Deus, acabou. Você tocava porque eu deixava, porque ele não queria aliança comigo, mas agora ele está fazendo uma aliança comigo. Então, a partir de agora, vai para outro campo, porque aqui não. Aí os animais saem de cabeça baixa, estão acostumados a devorar, a ruminar, tudo de cabeça baixa, olhando para o outro. Agora naqueles lá a gente não pode tocar mais, né? Nem nas coisas dele a gente pode tocar mais, né? Porque o dono de tudo mandou, a gente não pode mais. Receba essa palavra. Da terra tirarei o arco, da terra tirarei a espada, da terra tirarei a guerra, e os farei deitar em segurança. Eu não tenho tempo, queria falar do restante, mas eu fui incompetente na minha análise. Os farei deitar em segurança, e eu quero ministrar isso sobre você, enquanto o grupo de louvor volta para cá. Depois de fazermos uma aliança com o Senhor firme, e o opróbrio, a vergonha do mundo for rompida,
e houver aqui um tratamento na nossa memória, que é a lembrança das coisas passadas, e há algumas coisas que aconteceram agora, 1 minuto atrás, faz parte da minha memória, 1 segundo atrás já faz parte da minha memória. Diz o Senhor: porque você fez uma aliança comigo de querer que o opróbrio do mundo não lhe toque mais, nem esteja mais presente na sua vida, porque você fez uma aliança e você vai mudar. E aí Paulo vem e diz: aquele que pecava não peca mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que tinha uma vontade de adultério não tem mais, aquele que tinha uma inclinação às outras esquisitices, que eu não vou nomear aqui, não tem mais. Por quê? Porque o Senhor curou a sua memória, e tirou o opróbrio do mundo, tirou a vergonha do mundo, e agora eu fiz uma aliança com tudo que estava devorando a sua vida, ruminando a sua vida, e agora eu vou fazê-lo repousar em paz. Não é dormir. Mas você já viveu um sono agitado, que você acordava várias vezes, porque no sono, no sonho, você estava tão preocupado com alguma coisa, que você acordava por causa do zelo daquilo que você estava preocupado, embora cheio de sono, não conseguia continuar dormindo, acordava de súbito por causa do receio que aquilo estivesse acontecendo. Eu quero então profetizar que isso pode acontecer com você acordado, mas a partir de agora, se você estabelece com Deus esse concerto, você vai descansar em segurança a partir de hoje. Nisso que para você tem sido uma perturbação, um incômodo, uma sensibilidade de insegurança, o Espírito de Deus aqui está. Se você quiser, se você quiser.